Hoje quero compartilhar com os irmãos uma palavra poderosa, eu creio, irmãos. Eu creio. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em caminhar com o Senhor. E quando eu falo dificuldade de caminhar com o Senhor, ela tem muito mais a ver com as nossas impressões do que o próprio Deus. Porque por mais que nós, de uma forma ou de outra, cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor nos ama, nós também cremos que o Senhor é mau. Por mais que nós percebemos um amor, o favor, a graça de Deus, em alguns momentos, algumas circunstâncias da nossa vida nos levam também a crer que o Senhor nos castiga. Talvez isso seja desde o início da nossa infância, quando nossos pais olhavam, não faz isso que Deus vai te castigar, e você acreditava que você caía e quebrava alguma coisa, e falava, olha lá, Deus me castigou, meu pai e minha mãe tinham razão. E não era Deus, era você fazendo aquilo que não dava conta de fazer ainda com aquela idade. Mas a gente acreditou que de alguma forma o Senhor estava nos castigando, porque afinal de contas, era pelo nosso bem, mesmo que se fosse em forma de castigo. E aí, quando a gente cresce com isso, nós temos de repente uma pergunta no nosso coração: como Deus olha para mim? E é engraçado isso, porque por mais que a gente, como um bom crente, a gente vai falar, Deus me ama, amém? Amém, eu vou falar, Deus me ama, Deus ama a minha vida, mas lá no fundo do fundo, quando você dá uma pisada na banana, você fala, rapaz, acho que não está me amando tanto agora. Quando eu faço algo, eu atribuo o amor de Deus sobre as minhas ações. Isso é humano, é impossível você desassociar isso. Porque você passou uma vida inteira com essa associação, ou seja, que quando eu faço tudo ok, meu pai dá ok. Quando eu faço algo ruim, meu pai dá uma cintada. E eu acostumo e associo Deus com isso. Amém, irmãos? Todos foram assim? Sempre, tirando nota baixa, se meu pai descobrisse, se minha mãe descobrir, estou lascado. Não era assim que a gente pensava? E com Deus é assim, veja bem, a gente vai se relacionar com Deus à medida como eu enxergo que Deus me vê. É impossível isso. Por isso que muitas vezes quando eu vou para um aspecto de igreja, ou seja, de liderar, de falar da palavra de Deus para outras pessoas, a grande trava do evangelismo e de nós compartilharmos o amor de Deus é basear na impressão que Deus tem de mim. Por exemplo, se eu tenho uma impressão que Deus não é muito feliz comigo, como que eu vou falar da palavra de Deus para alguém? Bom, se a minha vida está um pouco bagunçada, como que eu vou dizer que Deus é bom? E que Deus pode mudar a sua vida? Porque toda a ótica que nós falamos com o outro tem a ver com a ótica que está em nós. Ou seja, a maneira que eu estou vivendo hoje é a força e o poder que eu tenho para falar de Deus para os outros. Então, quanto menos eu entendo como Deus me vê, mais eu compartilho as coisas de Deus acerca do homem e da mulher natural. Amém, irmãos? Então, se eu estou meio na bad, eu entendo que Deus está longe de mim. E Deus não está longe de mim. Na verdade, eu que estou desconectado de Deus. Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, ou seja, dentro de nós. Ele nunca saiu de dentro de nós. Até porque Ele decidiu habitar dentro de você. E aí é uma escolha dele, ninguém vai mudar isso em Deus. Deus preferiu sair de um templo bonito e foi para dentro de nós. Por que Ele fez isso? Faço a mínima ideia, mas Ele decidiu habitar dentro de você. Amém? É verdade. Porque eu fico pensando, eu não tenho que ficar pensando porque que Deus saiu de um templo e veio para dentro de nós, mas eu sei que Ele está em nós. Ou seja, é um princípio que toda vez eu preciso entender isso e lembrar disso, que Deus está em mim. Mas tudo bem, pastor, Deus até está em mim, mas quando eu piso na bola, parece que Deus saiu de dentro de mim. Porque como que Deus vai ficar e Deus não habita no pecado? E se eu estou pecando, como que Deus está? Quando nós temos essa visão, fica difícil entender onde Deus está. Deus está fora, Deus está dentro, Deus está perto, Deus está longe. E parece que eu tenho que viver uma vida inteira em santidade. Ou vou para um monte, para um morro, me isolo de todo o problema da vida e consigo ser um cristão de verdade. Amém, irmãos?
Essa parece que é o que a gente precisa fazer. Eu preciso me isolar do mundo para que eu consiga manifestar Deus em mim. Porque se eu me envolver muito com as coisas lá de fora, eu não consigo controlar esse ambiente, eu acabo sendo eu. E aí eu não quero viver longe dessa atmosfera. Então a primeira coisa que eu preciso que nós possamos entender é como Deus te vê, meu irmão, nessa noite. Para e pensa na sua semana, essa semana. Se você fosse dizer algo acerca de como Deus te vê, o que você diria para você hoje? Qual seria a palavra que definiria como Deus está te olhando? É uma boa pergunta para a gente começar a meditar, para entender aonde a gente se posiciona em Deus. Talvez a sua semana foi maravilhosa, foi a melhor semana da sua vida. Talvez você até esquiou na neve. Brincadeira, irmãos. Talvez foi isso, quase um filme do Frozen, brincadeira. Talvez você olhe e fale, uau, foi a semana espetacular, beleza, mas talvez foi a semana que você mais procurou emprego e a porta disse não para você. Talvez foi a semana que você mais brigou com seu marido, com a sua esposa dentro de casa, talvez foi a semana que se deu tudo errado nos seus negócios, talvez foi a pior semana da sua vida. E aí se eu fosse te falar, qual é a frase que você tem para falar sobre Deus de você, qual seria? Qual seria a palavra? E é nessas horas que a nossa fé enfraquece. Porque se a gente for levado por circunstância, o nosso decreto sobre nós mesmos vai sempre o quê? Oscilar. E de repente você não teria a melhor frase para você nessa noite. Talvez a frase que você se julgaria não seria a melhor. Por isso que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Então foi ouvida dos céus uma voz que dizia assim: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Amém, irmãos? Essa foi a frase que saiu dos céus quando Jesus de Nazaré desceu e se batizou com João Batista. A palavra do Senhor diz que quando ele mergulha as águas e quando ele sai, diz que abriu-se os céus e desceu o Espírito Santo como forma de pomba sobre ele, e quando se assentou sobre ele, houve uma voz do céu que disse: Eis o meu filho amado em quem eu sinto prazer, ou aquele que me comprazo. Amém, irmãos? Quantos sentem amados e os filhos que o pai tem prazer? Essa é uma realidade para nós. Mas pastor, deixa eu falar uma coisa, essa frase foi dita para Jesus. Quem ouviu isso de Deus foi Jesus, não foi o Zé, não foi o João, não foi a Maria, foi Jesus. Jesus era perfeito, Jesus nunca pecou, Jesus obedeceu toda a lei, Jesus era o Filho de Deus escolhido. Ou seja, para que Deus pudesse falar para um ser que era perfeito, que ele era um filho amado em quem ele tinha prazer, está tudo certo. Mas para ele falar isso para mim, que erra todos os dias, que piso na bola, que discuto com os outros, que tem uma vida que eu não considero que seja certa, eu acredito que Deus não fala isso de mim. E no fundo a gente pensa isso, porque o amor de Deus é negociável sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, essa frase só cabe para Jesus. Por mais que eu fale que eu sou o filho amado, em quem Deus tem prazer, lá dentro, no meu interior, fala assim: mas desse jeito, ele sente prazer em mim? Não dá, porque eu acabei de errar. Mas eu quero que você também abra sua Bíblia agora, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque a gente precisa entender o que foi para Cristo e o que foi para nós. A palavra do Senhor diz assim: pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, amém? Mas isso não tem muito a ver com aquilo que ele falou em Gálatas. Sim, próximo versículo. Porque todos quantos fostem batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Ou seja, olha a afirmação que a palavra está dizendo: todo aquele que crê em Cristo por fé, ele toma o quê? O revestimento em Cristo. Ou seja, quando Deus olha para mim e para você, quem ele vê? Cristo. Mas não sou eu, não é mais você, é Cristo.
Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o revestimento. Ou seja, Deus vê aquilo que está por fora. E quem está por fora de nós? Cristo. Mas pastor, sim, é a palavra de Deus. Se eu acredito que Deus olhou para Jesus e falou que Ele tem prazer, a mesma forma, e quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o quê? Cristo. E quando Ele vê Cristo, qual é o decreto de Deus para você? Repete comigo: filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Então toda vez que Deus olha para mim e para você, essa frase está aberta nos céus, dizendo: ei, eu tenho prazer em você, porque você é o filho que eu amo. Aleluia! Mas eu faço, sim, mas Cristo é amado, e se Cristo nos reveste, logo nós somos os amados do Pai. Glória a Deus. Eu preciso que eu e você tenha convicção e entendimento disso, porque toda a fé, toda a caminhada cristã, ela depende dessa declaração, meu irmão. Se você quer ter uma vida em abundância com Deus, você precisa crer que Deus te ama. Você precisa buscar a revelação que o Senhor ama você. Que o Senhor ama você independente do que você faz. Porque Deus nos ama pelo amor que Ele amou Cristo. E se eu e você for muito orgulhoso, eu não vou conseguir suportar isso. Ah, mas se Deus não me ama, só me ama por causa de Cristo, então eu vou emburrar. Então eu não sei, eu não vou relacionar com Deus. E aí você fica bicudo. Mas lembra de uma coisa: Deus ama você porque Cristo te reveste. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai entender algumas coisas nessa noite. Vai lá em Mateus 4, versículo 4. Aconteceu uma coisa. Depois que Jesus foi batizado, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado ao deserto. Deserto é ruim ou é bom, irmãos? Depende do quê? De quem você está lá no deserto. Se tiver com Jesus, o deserto é lindo. Se tiver sozinho, está lascado. Lembra disso. Estou no deserto. Aí a pergunta segunda é: com quem que você está lá? Porque se for com o Espírito Santo, show. Se for sozinho, lascou. Então, mas Jesus foi levado para o deserto. E Jesus foi levado para ser tentado. E quem aparece lá? O capiroto. Lógico, o acusador, o inimigo da sua alma. É aquele que te acusa 24 horas por dia, de dia e de noite. Porque o papel dele é mentiroso, homicida desde o princípio. Ele mente que você não é e te acusa para te levar longe dos caminhos de Deus. O papel dele é só isso. Aí o diabo vem e se apresenta para Jesus. Jesus estava em jejum. É a mesma coisa que aquele irmão que te liga para comer um churrasco quando você está fazendo jejum de Daniel e ainda posta a foto da picanha para você. É o próprio capiroto fazendo isso, brincadeira. Só estava desavisado que você estava em jejum. Aí ele leva Jesus para o deserto e vai tentar Jesus. E presta atenção no que Jesus responde para ele. O diabo olha para ele e fala assim: se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ou seja, o capeta vai exatamente na sua necessidade. Ele vai te confrontar exatamente na sua fraqueza. Ele vai tentar mostrar para você que você está lascado. E ele fala: então você está com fome, né, Cristo? Então transforma a pedra em pão. Mas a pergunta do inimigo para Jesus foi: se você é o Filho de Deus. E Jesus, sabendo que era um homicida e mentiroso desde o princípio, o que Jesus responde para ele? Está escrito, preste atenção nisso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção em algo. Jesus não respondeu para o diabo, não respondeu que todo homem viverá pela palavra que está escrita por Deus. Presta atenção nisso. Ele diz que toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus acerca de Cristo? Meu filho amado em quem eu sinto prazer. Aleluia! Aleluia! Eu preciso entender isso nessa noite. Por quê? Porque nós, quando nós somos afligidos
pelo inimigo, quando o diabo tenta mentir para mim, para você, quando ele tenta acusar falando que você é um derrotado, que você é um perdido, que você não tem jeito, que a sua vida está de mal a pior, você responde: agora eu vou abrir a palavra, e com a palavra eu vou rebater o diabo. O que acontece com você? Você cai do mesmo jeito. Porque sabe o que muda a sua vida? É a palavra que sai da boca de Deus a respeito de vós. É essa palavra que bate no seu espírito e promove uma ação de fé que ninguém te segura. Por isso, quando o inimigo veio afrontar Cristo, Cristo não disse. Segundo as Escrituras, a primeira acusação foi: você não é filho amado. E Jesus disse para ele: sabe de uma coisa, diabo? Eu não preciso de comida. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu sou amado do meu Pai. Aleluia! Quando eu e você descobrimos que somos o amado do Pai, nenhuma notícia ruim nos abala. Nada, absolutamente nada tem poder e padrão para destruir você. Por quê? Porque se Deus me ama, meu irmão, está tudo resolvido. Eu tenho segurança, eu creio que isso é um momento leve, uma tribulação momentânea. Eu sei que isso não é eterno, esse não é o decreto final para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou filho amado do meu Pai. E além de ser amado, Ele continua dizendo: eu tenho prazer na sua vida. Aleluia! Deus tem prazer em você. Quantos creem nisso? Amém! Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer no seu respirar. Deus tem prazer na sua família. E você pode falar: mas pastor, a minha família é uma guerra. Deus tem prazer na sua família. Porque Ele não tem prazer sobre esse momento. Ele tem prazer porque Cristo te reveste. E quando Cristo te reveste, Ele tem prazer em você até a consumação do século. Aleluia! Mas pastor, quer dizer que se eu pisar na bola? Quer dizer sim, se você pisar na bola, Ele continua te amando. Quer dizer que ainda quando eu faço? Quer dizer sim, Ele continua te amando, porque Ele vê Cristo em vós, e não vós em Cristo. É invertido. Deus decidiu amar você. Deus decidiu entregar o Filho a você, sendo o quê? Pecador. Ou seja, te fazer ser melhor muda o amor de Deus por você? Não. Não, mas pastor, isso é loucura. Sim, o evangelho da graça é loucura para os homens. Porque para os homens é certo fazer para receber. Para Deus é certo dar e dar-se-vos-á. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, Deus é superior sobre a graça de favor, nós somos limitados. E se eu e você comparar o amor de Deus sobre a minha ótica de dar, sim, o amor de Deus é pequeno, mas por isso que Deus falou: a medida de amor não é sua comigo, é a minha com você. Essa é a medida de amor. Quando Deus olha para você e fala: te amo, com tudo aquilo de errado que você tem, você fala: uau, e como mais? E além de tudo, eu tenho prazer por você. Constrange. Caraca, eu não faço nada para Deus. Meu Deus, eu nem oro todo dia. Meu Deus, eu nem jejuo direito. Meu Deus, eu nem faço tudo que deveria fazer. Ele fala: então, está tudo certo, continuo te amando e tenho prazer por você. Isso é constrangedor, irmão. Isso é constrangedor, mas ao mesmo tempo que nos constrange, nos coloca num patamar e fala: diabo, pode vir quente que eu estou fervendo, irmão. Pode vir para cima, você vai bater e vai cair, cara. Sabe por quê? Porque eu sou o filhinho do papai. Quantos já falaram: filhinho da mamãe na escola? Aleluia, nós somos filhinhos do papai. Amém. E ele tem muito prazer, eu adoro ser filhinho criado do papai. Porque ninguém encosta em mim. Ninguém encosta. Quer dizer então que você arruma rolo? Sim, o papai me defende. É assim. Deus é assim. Porque Deus continua amando a Cristo incondicionalmente. Porque a palavra dele diz: eu amo o meu filho e tenho prazer nele. Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia! Já dá para começar a abrir um sorriso. Já dá para começar a entender que Deus te ama e tem prazer na sua vida. Mas pastor, eu estou uma lástima. Tudo bem, vamos avançar. Nós vamos descobrir isso. Nós vamos mudar esse aspecto em Deus, em nome de Jesus, porque Ele já está transformado. Romanos 3:21. Mas agora, sem lei,
tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Continua. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção nenhuma. Ele vai falar, não há distinção entre judeus, não há distinção entre gregos, não há distinção entre brancos, entre negros, entre pardos, entre japoneses, não há distinção de pessoas. Ou seja, eu sou justificado por onde? Pela fé em Cristo. Mas pastor, quer dizer que além de ser amado, além de Deus ter prazer na minha vida, ainda sou justificado. E o que é ser justificado? Ou seja, considerado justo. E o que é ser considerado justo? É que não tem dívida alguma. Quer dizer então que eu devia algo, e eu tinha um acusador que me acusava, você deve. Você tem um peso aqui, você deve algo. Mas veio alguém e pagou a sua conta. Alguém pagou a sua conta. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, alguém pagou a sua conta. É fato. Alguém pagou a sua conta. Ou seja, justo é aquele que é perfeito. Justo é aquele que tem os caminhos retos. Mas a palavra não nos chama de justo, ela nos chama do quê? Justificado. Ou seja, o trabalho é seu? Não, o trabalho foi de alguém. Alguém te justificou. Ou seja, Jesus Cristo te justifica. Então nem quer dizer que sou eu, não. Mas eu ando certinho, parabéns, mas você vai continuar sendo justificado por Ele. Mas quer dizer que eu faço tudo ok? Ok, você continua sendo justificado por Ele, porque a sua justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, ou seja, não tem valor algum. Mas eu tento ser uma pessoa melhor, que bom, fico feliz com isso, mas diante de Deus não tem valor. O que tem valor para Deus? A justiça de Cristo. Ah, quer dizer então que eu vou andar com a vida desordenada? Não quero dizer isso, mas eu quero dizer que se você for a pessoa mais correta da face da terra, e você apresentar isso para Deus, Ele olha e fala, filho, isso não tem valor nenhum. Não tem valor. O que tem valor? A justiça do meu filho. Essa tem valor. Essa tem peso. Essa eu me comprazo. Essa eu mando fogo e passa no crivo. A sua queima como palha e como feno. A sua não passa no critério. Mas eu sou super bom. Que bom, continuo dizendo. Para Deus não tem valor nenhum. Nosso valor está na onde? Em Cristo. Quando eu começo a entender isso, qual é o nível de dependência que eu tenho de Jesus? 100%. 100%. A grande ótica das pessoas é que, uau, a igreja te mudou. Não, a igreja não me mudou, quem me mudou foi Cristo. Quem me mudou foi Jesus. Quando eu entendi que eu precisava dele, que eu sou justificado por ele, que ele que me ama, é ele que faz, é ele que me purifica, é ele, alguma coisa mudou no meu interior. Ou seja, entendi que eu dependo dele. Ah, mas foi a igreja? Não, foi Jesus. Mas e a igreja? A igreja é o lugar onde todos aqueles que conhecem a Cristo se reúnem para fazer as boas obras que o Filho nos ensinou. A igreja não é o caminho, é o meio. O caminho é Cristo. Amém? O que nós precisamos de igreja ou de Jesus? De Jesus. E depois que eu tenho Jesus, geralmente eu vou estar numa igreja. É meio que causa e consequência. Tenho Cristo, vou para uma igreja. Porque é onde eu sou trabalhado e depois eu vou ministrar sobre isso, não é hoje. Enfim, a igreja tem um papel importante. Mas o papel maior é de Jesus. Quantos foram achados por Ele? Aleluia! Por isso que hoje no louvor, hoje o Everton disse, talvez você nem saiba porque você estava aqui. Eu tenho certeza que você não sabe o que você está fazendo aqui hoje. Mas Jesus sabe porque Ele te trouxe até aqui. Porque Ele quer ministrar algo ao seu coração. Ele precisa ministrar algo ao seu interior. Ou seja, depende de mim. Porque em mim você é justificado. Em mim você é amado. Em mim meu Pai tem prazer em você. Só isso. Aleluia. E a partir disso, quando eu tenho Cristo em mim, acontece um efeito. Perceba bem. Toda vez que fala, eu já ouvi um monte de pregação que falava assim, mesmo eu sendo bom, por que coisas ruins me acontecem? Que frase do inimigo do inferno é essa? Porque em Cristo tudo é bom. Entenda isso. Em Cristo tudo é bom.
Em Cristo tudo é perfeito. A diferença é o quanto estou nele, o quanto creio nele, o quanto dependo dele, porque nele tudo é perfeito. Não há falta, não há enfermidade, não há escassez. Em Cristo tudo é perfeito. Porque se você de alguma forma pensar que em Cristo há falta, Cristo não é pleno. Não é o evangelho da graça, porque o evangelho da graça é favor imerecido. Favor do quê? De coisas boas, perfeitas e agradáveis. Toda vez que eu estou vivendo fora do ambiente bom, perfeito e agradável, quer dizer que eu estou fora da justiça de Cristo. É o melhor termômetro para a vida do crente. A coisa começou a desandar. Eu estou longe da justificação de Cristo, estou andando pelas minhas obras. Estou andando pelo aquilo que eu creio. Estou andando por aquilo que eu quero fazer. Porque em Cristo tudo é bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? Salmo 103. Vamos entender algo. Versículo do 1 ao 5. Salmo 103. Bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Continua. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Preste atenção. Primeiro caminho de Deus para você, qual é? Perdão. A primeira coisa que Deus fez com você foi perdoar, ou seja, justificar. Lembra que eu falei? Pagou a conta? A primeira coisa que Deus fez com você foi te perdoar. Ou seja, perdoar do quê? De todas as minhas iniquidades. O que é iniquidade? Tudo que eu faço de maneira repetitiva que é mal. Deus perdoou a sua iniquidade. Ou seja, Ele perdoou as suas iniquidades até quando? Até o todo e sempre. Por isso que nós falamos que Deus perdoou os pecados cometidos, o que eu cometo e o que eu ainda vou cometer. Ou seja, porque Cristo continua revestindo em mim. E Cristo tem o poder de perdoar os pecados. Presta atenção em todos os evangelhos. Antes de Cristo liberar a cura, o que Ele falava para as pessoas? Seus pecados estão perdoados, sede curado. Seus pecados estão perdoados. Veja, seus pecados estão perdoados, seja purificado. Seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Seus pecados estão perdoados. Ou seja, a dívida de morte estava sobre você, está anulada. Amém, irmãos? Aleluia! Então quando eu começo a entender que quando eu sou perdoado em Cristo, eu já não tenho mais dívida. Nada, absolutamente nada tem peso sobre a minha vida. Jesus pagou o preço por mim, de forma definitiva. Então, para nós que cremos em Cristo, não há nada, absolutamente nada que nós não possamos vencer. Eu só não venço uma área na minha vida quando eu decido o quê? Controlar ela. Quando essa área eu tento resolver, quando essa área eu tento não usar a cruz, eu tento usar a minha força, as minhas habilidades, os meus pensamentos, os meus raciocínios. Ou seja, eu só não venço aquilo que eu não levo para o perdão de Deus. Então, se eu levar minha vida inteira para o perdão, eu recebo o quê? Cura. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você já foi perdoado? Sede curado. Aleluia. O perdão já está em você. Então você tem poder para ser curado. Você tem poder para o quê? Para ser sarado. Continua. Versículo 4. Você tem poder para que redimir a sua vida do quê? Da morte. Você tem poder também do quê? Da benignidade, da misericórdia de Deus. Continua. Quem te supre de todo o bem, ou seja, recursos de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. Ou seja, nem velho você fica. Não um fator de idade, de espírito. Ou seja, a falta de algo ali, enfermidade. Toda a sua alma é sarada. Todo o recurso é Ele que te dá. Ou seja, nem envelhecer você envelhece. Você continua com o espírito renovado. Aleluia.
Ou seja, seu fôlego de vida é como de um jovem, porque é Deus que te dá todas essas coisas. Você se renova todo dia como águia. Amém, irmãos? Isso é Cristo. A falta de algo? Não há falta. Não há falta. E o que eu preciso saber? Única coisa, eu sou amado do meu Pai. E que mais? Ele tem prazer na minha vida. Quantos têm coragem de declarar isso todo dia? Essa é a oração de fé. Essa é a oração que muda uma casa. Senhor, está acontecendo algo. Não está ajustado. Mas eu quero lembrar de uma coisa. Eu sou amado e o Senhor tem prazer em mim. Se eu sou amado, o Senhor tem prazer em mim. A palavra diz que as trevas, elas saem. O diabo se afasta. O diabo não tem poder. O diabo não te assombra. Ele não tem poder, porque ele não resiste a andar perto de um filho que sabe que é amado. E além de saber que é amado, o Pai tem prazer na vida dele. Mas se isso não estiver claro para mim e para você, eu vou viver numa vida de filho, talvez não de amado, e talvez não naquele que dá prazer para pai. E aí minha fé entra em colapso, altos e baixos. Estou sucinto ao ataque do maligno. Aleluia! Por isso que Jesus, ele disse uma frase, ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos do quê? De coração, porque eu vos darei descanso. O que era esse descanso que Jesus disse sobre isso? É minha vida que estava pesada? Era meus relacionamentos? Não, preciso te explicar uma coisa. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, ele estava falando referente a viver um jugo debaixo da lei. O que é a lei? Meritocracia. Então, ou seja, você está cansado de tentar viver uma vida boa pela sua própria força? Abandone esse princípio e vinde a mim. Vinde ao favor da minha graça. Você está cansado de tentar ser bom e não conseguir? Venha a mim, que eu vou te dar descanso. Era essas palavras de Cristo, porque você precisa entrar pela porta da graça. Se você entrar pela porta da sua força, você não tem favor de Deus, porque você resolve sua vida. Agora, quando você está cansado e abatido, você vem a mim, que eu vou te dar descanso. Isso é importante a gente entender. Eu quero que você entenda algo nessa noite, pelos olhos da fé. Amém? Está vendo essa montanha bonita? É o seguinte, lembra do sacrifício de Isaac? Beleza? Abraão subia para um lado da montanha com Isaac. Só que alguém subia do outro lado da montanha. Quem era? Olha que viagem. Quem subia do outro lado da montanha? O cordeiro. Olha que coisa maluca. A palavra de Deus diz que Isaac carregava o que sobre os ombros dele? Madeira. Lembra de alguém que carregou madeira no ombro? Jesus. Ou seja, ele se carregava para o sacrifício e do outro lado vinha o suprimento de Deus. Talvez na sua vida, quando você esquece que é amado e que Deus tem prazer na sua vida, a nossa vida é uma escalada de montanha, e tem hora que é pesado pra caramba, tem hora que é difícil, tem hora que não é fácil. Sim, mas quando você sabe que é amado e que Deus tem prazer na sua vida, você tem a certeza que do outro lado está subindo um cordeiro ao seu favor. E sabe o que vai acontecer lá na frente, quando vocês se encontrarem lá no cume da montanha? O sacrifício vai estar pronto. Ou seja, quem enviou o cordeiro do outro lado? O Pai que te ama. Quando eu entendo essa revelação para a minha vida, eu posso até estar subindo uma montanha muito alta, mas sabe de uma coisa? Eu sei que do outro lado o suprimento está vindo. Essa é a diferença de quem sabe que é amado. Abraão sabia que era amado. Abraão não tinha dúvida. Isaac pergunta, papai, aonde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai vir com a resposta para os nossos problemas. Deus está preparando a solução da minha vida. Abraão tinha certeza do amor, do favor de Deus. Quantos têm certeza? Aleluia! Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale, cara, está difícil. Lembra dessa montanha? De um lado você sobe, do outro lado o cordeiro vai te encontrar lá em cima. Do outro lado o cordeiro está pronto. E na hora que ele foi imolar Isaac, Deus fala, não faça isso.
eu já preparei o que eu pedi para você. O que Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, sabe o que você está pedindo? Já está preparado. Continua subindo a montanha, não para no meio do caminho, eu não estou vendo, continua a subir a montanha. Eu preparei o cordeiro para você, eu preparei, chega lá. Na hora que você achar que você vai ter que dar tudo da sua vida, eu entreguei para você, filho. Sabe por quê? Porque você é amado e eu tenho prazer em você. Aleluia! Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Uma outra história que eu separei para nós. Lázaro. Quantos lembram da história de Lázaro? Aleluia! O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Quantos dias? 4 dias. 4 dias. Lázaro cheirava como? Mal, podre, carniça. Lázaro estava atado e cheirava carniça. Mas Jesus, ele chega no local e ele pede para uma coisa, que façam o quê? Remova a pedra. Quantos conhecem a história? Todos? Lembram? Amém? Glória a Deus. Amém. Então Jesus olha para as pessoas e fala o quê? Rola a pedra. Olha para o seu irmão. Fala, irmão. Rola a pedra. Amém. E aí vem o caso. Quando Jesus pediu para rolar a pedra, o que os caras falavam? Cheira mal. Rola a pedra. Cheira mal. Rola a pedra. Está fedido. Rola a pedra, você é exposto. Rola a pedra, mas vai cheirar podre. Rola a pedra. A pedra significava tudo aquilo que nós tentamos fazer com esforço próprio, a lei. Há de convir comigo e para você que ser um crente baseado no esforço próprio é fácil. Porque quando as coisas dão errado, eu me escondo aonde? Atrás da pedra. Só que atrás da justiça própria, a palavra do Senhor diz que ela cheira mal. Atrás da pedra é fedido. Atrás da pedra é atado. A primeira coisa que Jesus falou: tira a tua justiça e vem para fora. Diz que Lázaro vem para fora, amarrado. Vem para fora. E a Bíblia não relata que ele começou a feder. Ele vem para fora. Depois Jesus fala o quê? Tira as ataduras. Porque agora eu quero explicar uma coisa para ele. Quando você sai de trás da pedra, você recebe a revelação de filho amado em que Deus tem prazer. Toda vez que você sair de trás da pedra e receber a Cristo na sua vida, você sabe que é amado e Deus tem prazer sobre sua vida. Tem muitos de nós que já foram ressurretos, mas continuam atrás da pedra. Tem muitos de nós que já aceitou Cristo, mas continua andando pela força do braço. E não sou eu que digo, a Bíblia diz que nós, quando fazemos isso, cheiramos mal. Toda vez que nós temos Jesus e andamos pela força do nosso braço, nós estamos atrás da pedra. Por isso que ainda em nós há muitos enfermos. Por isso que ainda no meio de nós há muitos que estão tristes. Por isso que ainda no meio de nós há muitos que têm falta de muita coisa, porque ainda estão de trás da pedra. Mas nessa noite, olha para o seu irmão e fala: rola a pedra. Rola a pedra. É pesada, sim, mas vai vir 2, 3 e vai te ajudar. Porque quando remover a pedra que está separando você da graça de Cristo, a sua vida vai ser plena. Rola a pedra. Deus está falando para nós rolarmos a pedra nessa noite. Tira as ataduras que te cercam. Joga fora a sua religiosidade.
Para de achar que você é bom o suficiente para ter algo em Deus. Nós somos tão normaizinhos diante de Deus, graças a Deus. Não tem ninguém que é super, ninguém que é super, ninguém que é bom, ninguém que merece. Graças a Deus, nós temos o que temos, porque Jesus decidiu ser por nós. É Jesus que é em nós, não é nós que somos algo. Eu e você não somos coisas alguma. E se tentarmos ser, nós colocamos uma pedra na nossa frente entre Cristo e nós, e vamos começar a cheirar mal. Toda vez que você fizer, nossa, estou fedidinho, estou cheirando carnicinha a minha vida, move a pedra, vem para fora, vem para Cristo. Em Cristo você fica cheirosinho, no bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E por último, Davi e Golias. Por que Davi derruba Golias? Porque ele tinha 5 pedras. E se ele errasse as 5? Tem um exemplo, tem uma coisa que é legal para a gente entender. Você sabe o que significa Golias? Sabe o significado do nome Golias? Vou contar para você. Golias, no hebraico, significa exilado. Exilado, separado, imigrante. Não tem raiz. Golias é exílio, alguém que está fora de algo. Quem foi exilado dos céus? O capeta. Fala, irmão, capeta. Ih, não fica com medo de falar o nome dele, está derrotado esse desgranhento já. Não tem poder, o nome que tem poder é Jesus, o dele não tem. Então está tudo certo. Fica mal não. A gente fica, vou falar o diabo. É o capeta, que trem, cramunhão. Ele já foi exilado, ou seja, ele saiu da presença de Deus. E todos que estão fora da presença de Deus são vazios. E qual é o nome de Davi? Por que os caras colocam o nome do filho de Davi? Já perguntou? Quem gosta de significado de nome? Por que põe Davi? Amado. Então a batalha entre Davi e Golias foi a batalha entre o amado e o exilado. Por que Davi ganhou? Porque o amado é amado do pai. E se o pai tem prazer no amado, uma pedrinha derruba um gigante. Glória a Deus. Amém. Quantos são amados aqui? Aleluia. Agora você vai pegar o seu Golias nessa noite e vai entender algo. Sabe o seu problema que parece ser grande demais? O que vai acontecer com ele? Vai cair. Toda vez que você entender que você é amado, a dificuldade opera sobre você? Não. A dificuldade tem força sobre a sua vida? Não. O que acontece com a dificuldade em você? Cai por terra. Porque a briga entre o amado e o exilado, quem vence? O amado. Quantos são amados? Quantos estão dando tchau para o problema nessa noite? Quantos vencem sobre o problema nessa noite? Aleluia! Por isso que eu disse para você, no início da mensagem, você precisa entender que você é amado e que Deus tem prazer na sua vida. Davi não tinha medo e não tinha dúvida disso. O irmão de Davi até tentou falar para ele, onde você vai, seu presunçoso? Ele fala, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sou amado, e aquele que é amado tem vitória em Deus. Quantos têm vitória sobre os problemas?